Olá, hoje é 21 de junho de 2019, sexta-feira, início do inverno, pelo menos oficialmente, só que até agora não se viu nada do tal de inverno. Bem, nós temos hoje dois assuntos para analisar rapidamente. Primeiro é a derrubada do avião americano, avião de espionagem que o Irã derrubou. Muita gente está apostando que agora os Estados Unidos vão revidar. Eu continuo apostando na não guerra. Não vai haver guerra, né? Porque continuo achando que ambos os lados são inteligentes o suficiente para não cometer uma insensatez dessa, né? Incendiar todo o Oriente Médio e prejudicar o resto do mundo, né, economicamente. Então eu acho que o fator guerra está um pouco distante. Essa derrubada do avião americano, avião de espionagem, é um drone muito grande, né, quase do tamanho de um avião normal, de combate normal. Estava voando em cima dos territórios legais do Irã, então foi abatido, né? Não morreu ninguém, foram somente danos materiais, né, que foi o avião, né? E foi uma mensagem que o Irã mandou para os Estados Unidos, para o mundo. Quem entrar no nosso espaço aéreo com intenções não legais, né, como é o caso dessa aeronave, será derrubado. É isso aí, é a mesma coisa que se eu tenho um inimigo no meu território, ele invade meu território, vou tentar impedir que ele realize os intentos dele. Muito natural. Mas mesmo assim, apesar dessa derrubada, o Trump ladrou, né? Latiu, mas não fez nada. E não vai fazer. Ele não é louco, né? Ele é um homem de negócios, ele se interessa pelo dinheiro, né? Ele não está interessado em resgatar a honra dos Estados Unidos. Eu ainda continuo apostando na não guerra. Apesar de que tem muita gente achando que agora vai. Não vai. Eu acho que não vai. Outro assunto que eu gostaria de analisar é que algumas pessoas me fizeram a pergunta: como é que estão os terroristas lá na Síria e no Iraque? Estão sendo eliminados os terroristas na Síria e no Iraque. Ainda restam alguns bolsões, né? Como no caso da Síria, lá no norte da Síria, na fronteira com a Turquia, que a Turquia está permitindo ainda que alguns grupos armados, especialmente dos curdos, façam ainda oposição ao governo, né? E, aliás, não são os curdos, são os rivais desses grupos armados pelos turcos, né? Então tem que eles chamam de Jabhat al-Nusra e tem outros grupos, milícias armadas ali no norte da Síria, sustentadas pela Turquia, que combatem os curdos. Portanto, ainda existem bolsões de terroristas na Síria, mas o resto do território está libertado, né? Com exceção de uma parte lá também onde os americanos dominam. Eles têm uma base lá de mais ou menos 2.000 homens, que a qualquer momento, se estourar uma guerra, essa base está sujeita a ser atacada pelo eixo da resistência, como é chamado o Irã, a Síria, o Iraque, os palestinos e o Hezbollah do Líbano, o eixo da resistência. Então essa base poderá ser uma das primeiras, além de Israel, que é a maior base americana no Oriente Médio, Israel. Bom, mas para onde estão indo esses terroristas
do Estado Islâmico e da Al-Qaeda, né? Que eram grupos que combatiam lá na Síria e no Iraque. Onde estão indo? Agora eles estão indo para a África subsaariana, ali no Mali, no Niger, na Nigéria, Burkina Faso, né? Senegal. Eles estão indo para lá porque existe a maioria da população nesses países africanos são muçulmanas. E eles querem, a mando dos Estados Unidos, repito, a mando dos Estados Unidos, controle dos Estados Unidos, eles vão lá desestabilizar essas nações, né? Níger, Nigéria, Burkina Faso, Senegal, Mali, né? Eles vão desestabilizar essas nações para que os Estados Unidos tenham uma desculpa de se meter, com a desculpa de tirar o terrorismo daquela região. Eles vão lá invadir a região, porque a região tem petróleo, né? Eles querem ficar cada vez mais independentes do petróleo do Oriente Médio, então eles vão agora em busca do petróleo da África nessas regiões que eu citei, né? Nigéria, Níger, Burkina Faso, Senegal, Mali, tem outros países ali. Costa do Marfim, Costa do Marfim. Bom, esses países têm petróleo e têm gás, e os americanos estão indo atrás disso. E qual é a forma? Nós vamos entrar lá para salvar esses países do terrorismo, do Estado Islâmico, né, e da Al-Qaeda. Mas quem botou esses caras lá foram eles, os americanos. Assim como eles fizeram na Síria, assim como eles fizeram no Iraque. Então, a desculpa deles para invadir um país é a colocação de um grupo terrorista lá dentro. Aí, meses depois, né, eles vão lá e entram para salvar o país. Grande mentira. Então é isso, eles estão afim do petróleo desses países da África Central, ali naquela região subsaariana. É isso aí, meus queridos amigos. Por hoje é só, esse papo também foi curto. Até a próxima, se Deus quiser. Não se esqueçam de colocar o like, gostei, e de se inscrever. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Podem fazer comentários também, né? Podem comentar contra ou a favor daquilo que eu disse, mas com educação, por favor. Forte abraço a todos.